Então, pessoal, o desenvolvedor back-end é o desenvolvedor responsável por fazer a conexão entre o usuário e o repositório, que seria um banco de dados. Em termos práticos, o usuário, quando está utilizando o front-end, inclusive falei sobre isso no vídeo passado, vou deixar aqui o card. Quando o usuário está utilizando uma interface, ele precisa de algum lugar para que ele guarde os dados que foram inseridos, editados e por aí vai, ou até para listar os dados para sua interface. E o responsável por fornecer, guardar e atualizar esses dados é o back-end. Então, pessoal, em termos práticos, quando você abre um site, por exemplo, e você está se cadastrando no site, o que você faz basicamente é clicar em registrar-se, colocar os seus dados e você se registra de fato. Quando você se registra, o responsável por captar esses dados, tratar esses dados e guardar em um banco de dados é o back-end. Já que entendemos o que é um desenvolvedor back-end, como fazer para se tornar um desenvolvedor back-end? Em termos práticos, o primeiro passo para se tornar um desenvolvedor back-end é entender muito bem e dominar os conceitos de lógica de programação. Lógica de programação é extremamente importante quando você deseja ser um desenvolvedor back-end, já que quando você está nessa parte de desenvolvimento, você não tem necessariamente uma interface. O seu trabalho não é construir interfaces, e sim construir a lógica e a regra de negócio, que vão pegar os dados que o usuário mandou, tratar esses dados e gravar esses dados de forma segura, de forma eficiente e de forma performática. Então, a lógica de programação ela é extremamente importante para um desenvolvedor back-end. Então, já que agora você domina a lógica de programação, o que a gente pode fazer? Qual é o próximo passo? O próximo passo é a linguagem de programação. Qual linguagem escolher? Bom, tudo vai depender do que você quer e das oportunidades que estão aparecendo para você. Por exemplo, se você conhece ou tem alguém que trabalha em uma empresa e utiliza de back-end o Java, por exemplo, talvez seja uma boa ideia você começar por Java, já que talvez você consiga uma oportunidade de já entrar no mercado de trabalho com a sua linguagem de back-end. Algumas linguagens de programação são muito famosas no mundo do back-end e têm muita força e muita comunidade. Posso até citar algumas delas, como falei agora, o Java é uma linguagem muito forte e que se você está fazendo faculdade de TI ou já fez, muito provavelmente você já mexeu com Java. Uma outra linguagem de programação muito forte que vem ganhando muita força é o Node.js. O Node.js, basicamente, é uma linguagem de programação de JavaScript e feita para que você consiga fazer o back-end em JavaScript. Já que, como falamos no vídeo passado, o JavaScript é uma linguagem que surgiu e ela é muito utilizada para o front-end, foi-se também adaptado e colocado para fazer o back-end. E, claro, eu não poderia deixar de fora a linguagem de back-end que nós utilizamos na Devex dos nossos softwares de back-end, que é o C#, que também você pode utilizar alguns frameworks, que seria, por exemplo, o ASP.NET Core. Lembrando que o ASP.NET Core ele é mantido e desenvolvido pela Microsoft, então tem um aporte muito grande de esforço, e o .NET Core é um framework que é muito potente e muito utilizado também no mercado de back-end. Agora, pessoal, fica uma dúvida. Como o front-end se comunica com o back-end? Então, essa comunicação a gente dá o nome de API ou API. E o que significa API? API significa Application Programming Interface. Basicamente é uma interface de programação de aplicação. Em termos práticos, o que é uma API? Uma API é uma forma de comunicação entre o front-end e o back-end. E um modelo muito utilizado hoje é o RESTful JSON. O que é o RESTful JSON? Bom, JSON é uma notação de objeto de JavaScript, é a tradução literal, JSON, JavaScript Object Notation, JSON. Ele tem mais ou menos essa carinha aqui que vocês estão vendo. Isso é um JSON. Então, basicamente, o que é uma API? Uma API RESTful JSON, ela é uma URL, e a partir dessa URL, por exemplo, imagina que nós vamos listar todos os vídeos desse canal Mundo Dev. Então, existe uma API que, a partir do momento que você chama essa API, que você coloca, por exemplo, essa API no teu browser, no teu navegador, ele vai te retornar exatamente
esse modelo que é um JSON. E quando, por exemplo, você faz o seu cadastro em algum site, o que você vai fazer basicamente quando clicar no botão de registrar, o seu front-end vai pegar esses dados que estão na tua interface, vão transformar esses dados para JSON, e vão pegar esse JSON e enviar para o back-end. Vão dizer, back-end, já que a API que eu preciso chamar para inserir um usuário é essa URL, esses são os dados que eu preciso para que você insira esse usuário no teu banco de dados. Então, basicamente, a comunicação entre o front-end e o back-end é feita por uma API. Então, já entendemos o que é um front-end, que eu falei no vídeo passado. Entendemos agora o que é e o passo a passo para se tornar um desenvolvedor back-end. Entendemos o que é o back-end. Entendemos a comunicação entre o front-end e o back-end. Ok, mas onde ele grava esses dados? Onde ficam armazenados esses dados? E aí a gente entra num conceito que também é muito importante se você quer se tornar um desenvolvedor back-end, que é o banco de dados. Basicamente, um banco de dados SQL ou NoSQL são formas e repositórios de você gravar os seus dados. E vamos falar um pouco nesse vídeo sobre banco de dados SQL. Banco de dados SQL, basicamente, é um banco de dados onde você define tabelas. Então, imagine que você tem uma pasta, que seria o seu banco de dados, e dentro dessa pasta você tem várias planilhas de Excel. Então, nós temos uma pasta, meu sistema, com 3 planilhas dentro, 3 tabelas dentro dessa pasta. O banco de dados ele funciona basicamente dessa forma. É claro que não são planilhas, é um mecanismo muito maior, mas para que você consiga entender o que é um banco de dados, é como se você tivesse essa pasta com as suas planilhas dentro, e cada usuário que vai entrando nesse seu site, vai se cadastrando nesse seu site, o seu back-end pegaria os dados desse usuário e colocaria na planilha usuários, ou, no caso de banco de dados, na tabela usuários. No caso de você registrar um produto novo, ele vai pegar os dados do produto que você registrou e vai colocar na tabela produtos. Então, basicamente, o banco de dados é um repositório de dados que funciona, o SQL, como uma forma de pasta e tabelas. Ok, mas onde fica o meu banco de dados? Eu não tenho um banco de dados na minha casa. Então, o banco de dados, ele fica em um servidor. E hoje a gente tem várias possibilidades de servidores, como a própria Amazon tem a sua estrutura de servidores, a Microsoft tem sua estrutura de servidores, você pode comprar, a Google tem sua estrutura de servidores, e você pode ter um servidor físico. E o servidor nada mais é do que uma máquina, um computador, que vai ficar ligado 24 horas, que tem capacidades e memórias maiores do que nossos computadores comuns, e são feitos justamente para que você coloque seu banco de dados, suas APIs e o que mais for preciso para assim fazer o seu software funcionar como um todo. Alguns cursos que você pode procurar e se interessar um pouco para ficar por dentro do back-end, eu indico bastante o curso do Balta. O curso do Balta é um curso que a gente utiliza aqui na Devex com as pessoas que estão entrando para que eles peguem um pouco de familiaridade com o C#. O Balta também vai abordar outras coisas, eles têm React, tem Node, mas aqui na Devex utilizamos o C# do curso do Balta. Então, pessoal, agora já sabemos o que é um desenvolvedor front-end, que eu falei no vídeo passado, e um desenvolvedor back-end. E no próximo vídeo eu vou falar sobre uma função da área de tecnologia que tem cada vez se perdido mais, mas que é muito importante para o sucesso do seu software. Então, se você gostou desse vídeo e se você está ansioso pelo próximo vídeo, clica aqui no gostei, se inscreve no canal, comenta, deixe sua dúvida aqui, me segue no Instagram, segue a Devex no Instagram e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado!